Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele, somente a Ele, toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a sabedoria. Hoje nós vamos olhar um pouco mais detalhadamente uma passagem que certamente você já ouviu muitas vezes. Mas a gente vai fazer algumas considerações para ressaltar a dignidade desse momento. Está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Antes, lá no capítulo 1 mesmo do Evangelho de São Lucas, no versículo 19, o anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Veja a força dessa palavra. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Isso ele vai falar lá para Zacarias. Então nós sabemos que o anjo Gabriel assiste diante de Deus. Assiste diante de Deus. Ou seja, vê a face de Deus. Contempla continuamente a face de Deus. E faz perfeitamente a vontade de Deus. O anjo Gabriel se assiste diante de Deus, é uma das mais excelsas criaturas da criação divina. Dentre os anjos, é claro, ele é uma das mais excelsas criaturas do poder de Deus, junto com São Miguel, que você já ouviu falar, a grande batalha no céu. Miguel e seus anjos expulsaram todos os demônios e os enviaram à terra, que não eram dignos de permanecer na presença de Deus. Então eu queria que você, nesse momento, pensasse: o anjo põe as qualidades que você quiser, nunca serão suficientes, mas ponha todas as qualidades que humanamente você conhece para exaltar essa criatura. Perfeito, admirável e na presença de Deus. Eu sou Gabriel, que assisto na presença de Deus. O próprio anjo fala isso. E ele assistindo na presença de Deus, você deve se lembrar, ou se não se lembrar, pode ver lá no livro do Apocalipse, que os anjos louvam dia e noite sem cessar, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus, o dominador, o que era, o que vem, o soberano. Dia e noite sem cessar. Os anjos fazem isso. Uma linguagem nossa aqui, para você entender: os anjos normais fazem isso. Os menores anjos do céu fazem isso. Dia e noite sem cessar proclamam a glória de Deus. Tua é a sabedoria, vão exaltando a Deus, dizendo: Tua é a sabedoria, Teu é o poder, a majestade, o domínio pelos séculos sem fim. Amém. Todas as miríades dos anjos vão dizendo isso. Todas as miríades, todas as milhões e milhões de anjos clamando em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dominador. Por aí nós podemos ter uma vaga ideia, uma longínqua ideia do que pode ser esse anjo Gabriel. Uma das mais excelsas criaturas diante de Deus, que o vê, que o conhece tão perfeitamente quanto possível a sua natureza,
Nós sabemos que Deus é infinito, então aos anjos é dado conhecimento muito maior do que o nosso. Pense nisso. Um anjo tem, pode-se dizer assim, infinitas vezes mais luz do que nós temos. Infinitamente mais capacidade de ver a verdade e de sentir a voz e a presença de Deus do que nós temos. E esse anjo sai lá da presença de Deus, entre aspas, sai da presença de Deus, nunca sai, né? Então, esse anjo enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Capítulo 1 de São Lucas, versículos 26 e 27. Um anjo vem e ele vai dizer a Nossa Senhora. Entrando, o anjo disse, agora já no versículo 28. Entrando, o anjo disse: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Acho bonito nessa frase o verbo ser. Ele não usa o Senhor está contigo, o Senhor veio te fazer uma breve visita. Vejam a força do verbo ser. O Senhor é contigo. A presença de Deus, ela é tão ligada, ela é tão, vamos dizer assim, amalgamada, ela é infundida na alma de Maria. E um dos grandes santos vai dizer que Maria, antes de fecundar a Jesus no seu ventre, ela o fecundou no seu coração. Havia lá a promessa para o povo judeu, diz que um Salvador viria, o Messias viria, o Emanuel viria para salvar o povo. E essa expectativa pairava por todo o povo judeu, todo o povo de Israel. Esperavam ansiosamente o Salvador. Maria, antes de concebê-lo no ventre, concebeu-o no coração. O que significa isso? Uma das coisas que significa é que Nossa Senhora, Maria, foi projetando dentro de si o como seria esse Salvador. Maria, que vivia numa situação muito semelhante a nós. Você vê lá Herodes quis matar o menino, fugiram para o Egito, e depois tudo o que aconteceu com Jesus. Então, o que Maria começou a conceber em seu ventre, primeiro no seu coração, depois no seu ventre. Aquilo que lhe nasceu no ventre com o anúncio do anjo Gabriel, durante toda a vida de Maria já tinha nascido, entre aspas, no coração de Maria. Já tinha nascido no coração dela, no seu pensamento, na sua alma, contemplando toda a maravilha de Deus. Voltamos naquilo, os céus anunciam a obra de Deus, o firmamento, o seu poder, a sua grandeza, a sua infinitude. E diz que o homem não pode se excusar de conhecer a Deus, porque olhar para o céu e ver o infinito. Como o homem pode se pressupor alguma coisa diante de Deus? O anjo Gabriel. Maria, que a gente poderia conceber da presença de Deus numa vida, na nossa vida? Pelo poder do Espírito Santo, eu posso imaginar que Deus, entrando na minha vida, vai realizar tudo o que é impossível para mim, porque Deus é Criador.
Veja que bonito isso. Ele faz do nada existir as coisas, do nada. Não precisa transformar nada como ele transformou a água em vinho. Lá foi uma transformação. Mas Deus é criador. O Evangelho de São João, a abertura do Evangelho de São João, vai dizer isso, tudo foi feito por Ele. Sem Ele nada foi feito. Tudo foi feito por Ele, para Ele e com Ele. Deus é criador. Agora começa a imaginar Nossa Senhora crendo de forma muito mais perfeita do que qualquer criatura humana que já tivesse existido. Mesmo lá a mulher de Zacarias, ou Isabel, que era estéril, velha. Claro, isso faz brotar a fé nas pessoas, que não olha para a sua capacidade de realizar alguma coisa, qualquer coisa que seja. No caso de Isabel foi a maternidade. Mas aí ele diz para Maria: Isabel, tua parenta já está no 6º mês, e todo mundo a considerava estéril, idosa, avançada em anos. Comece a imaginar, dentro desses pequenos exemplos de fé, a grandeza da fé de Maria, nossa mãe. Jamais criatura humana conseguirá conceber a grandeza do coração dessa mulher. Jamais. Se alguma pessoa pronuncia alguma coisa contra Maria, é por ignorância, é por pobreza de alma. Mais do que ignorância, é uma pobreza de alma. Se eu não acredito nessa maravilha que Deus fez em Nossa Senhora, qual das criaturas desse universo conhecido concebeu o próprio Salvador, concebeu a Deus, vamos dizer assim? Jesus é Deus. É o que Isabel diz: donde me é dada a honra de vir a mim, a mãe de meu Senhor. Jesus é Deus. Uma criatura que concebe Deus. A pobreza de uma alma que consegue dizer, por mínima que seja, qualquer palavra depreciativa dessa mãe, é uma alma pobríssima, não sei se esse é o termo, paupérrima. É uma alma paupérrima. A alma é pobre. Não é só a mente que é ignorância, que falta leitura, que falta compreensão. A alma é paupérrima. Grandeza. Maria, olhando isso aí, o que pensava? O que sentia? Conseguia imaginar, olhando o céu, as estrelas, as nuvens, ou o que você quiser, o infinito. Você para numa planície, desmonta, você fica observando aquilo, você fica extasiado. A grandeza da alma de Nossa Senhora é inconcebível para a nossa mente, para a nossa inteligência e muito mais para uma alma paupérrima. Deus Criador, tudo foi feito por Ele. Então, Nossa Senhora cria no seu coração que, quando viesse o Salvador, Ele transformaria todas as coisas. E nós podemos também pensar que o que não existe dentro de nós passe a existir. O que não está bem dentro de nós, o que não existe em nós, passe a ser criado. Não é só melhorado, não é só nossa saúde que pode ser melhorada, nossa força que pode ser resgatada. É mais do que isso, Deus é Criador. Essa é a dimensão da fé de Nossa Mãe Santíssima. Criador de todas as coisas. Ele pode criar aqui, agora, em mim, em você, tudo que você não
jamais imaginou, jamais acreditou. Ele é Criador. Do nada que existe em nós e do nada que nós somos, Ele pode criar um Filho seu, que o adore por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.